A paz do Senhor, irmãos, bom dia, tudo bem? Hoje é terça-feira, 25/7/2023. Eu sou o pastor Edmilson Santos e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Voz do Atalaia. E o tema de hoje é os planos de Deus e seus caminhos. Vamos à Bíblia? Em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, está escrito: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A operação da salvação de Deus toma os homens em sua inescrutável graça. Estamos aqui abordando uma operação espiritual que envolve muitos mistérios, visto ser uma operação divina. Não é esse o caminho do mérito humano, que de nada vale ao arrependimento genuíno e quanto à salvação. O plano de Deus é algo que os homens jamais teriam sonhado. Os caminhos dos homens são perversos, pois eles têm corações perversos, e torna-se necessário o poder divino para endireitar-lhes o coração. A universalidade da salvação era um conceito que a mentalidade judaica tinha extrema dificuldade em aceitar. Os caminhos de Deus são verdadeiramente diferentes dos caminhos humanos. Os caminhos e pensamentos de Deus, seus desígnios, suas operações são celestiais e estão muito acima dos desígnios e operações dos homens, que são apenas terrenos. Existem muitos pequenos evangelhos correndo pelo mundo, os quais, na realidade, não conseguem fazer muita coisa. Os homens cercam Deus e tentam ditar o que ele pode ou não pode fazer, e chegam a citar textos bíblicos para apoiar essas suas cercas delimitadoras. Tais homens não reconhecem que o caminho de Deus já ultrapassaram os limites da compreensão humana. Isaías realizou o serviço de dizer que, quando falamos sobre a salvação, temos de levar em conta o escopo mais alto da mente divina, de onde os planos da salvação se originou. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, mas são mais altos do que os vossos pensamentos, quanto os céus estão elevados acima da terra. Esta é uma verdade muito importante. O sentimento dos homens a respeito do pecado, de Cristo, da santidade, a respeito deste mundo e da eternidade, são muito diferentes do de Deus. Mas da questão da reconciliação são ainda mais diferentes. Nós julgamos que Deus seja capaz de se ofender e se mostre relutante em perdoar. Pensamos que, se ele perdoar uma vez, não perdoará uma segunda vez. Pedro considerou muito difícil perdoar 7 vezes, mas o perdão do Senhor é ilimitado, e todos podem recebê-lo, assim que se arrependem. Deus vai ao encontro dos pecadores que o buscam e que pedem a sua misericórdia, e os perdoa. Ele perdoa livremente, ele concede o perdão gratuitamente, sem lançar nada em rosto. Nós perdoamos e não conseguimos esquecer, mas quando Deus perdoa os pecados, ele não se lembra mais dele. Olha, nós precisamos cada dia mais entender que Deus ele não é limitadamente humano, que Deus não é limitado por cerca humana. Nós somos limitados, mas Deus ele é ilimitado. Os caminhos de Deus são mais altos e são mais elevados do que os nossos. Tem coisas que o homem consegue entender com a sua mente finita, mas tem coisas que o homem fica brigando para tentar entender e não consegue entender, porque são planos de Deus, são desígnios de Deus, e os planos de Deus são mais altos do que os nossos, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Ao homem foi dado uma revelação, mas a Deus foi dado todo o poder antes da revelação. Que cada vez mais nós possamos entender isso, que nossa mente é limitada, nós vamos conseguir compreender certas coisas com a nossa limitação, mas Deus ele é ilimitado e vai fazer várias coisas que a gente não vai compreender. E isso é a soberania de Deus sobre a nossa vida. Que cada vez mais nós possamos entender isso. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno amado Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, que a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus,
ó Pai, expanda a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, em nome de Jesus, que nós não venhamos cercar, Pai, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor pode, aquilo que o Senhor não pode fazer, pois o Senhor pode todas as coisas, pois o Senhor é soberano, pois o Senhor, Pai, reina, Pai, em nome de Jesus em nós e através, Pai, em nome de Jesus do Teu poder, Senhor, em nome de Jesus é nos dada certa revelação, Senhor, e revelação essa que é limitada, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, na nossa limitação, é o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Você ouviu a mais um episódio do podcast Voz do Atalaia. Lembre-se que para escutar a voz de Deus é necessário silenciar o barulho do mundo. Desejo a todos uma terça-feira abençoada, forte abraço e fiquem com Deus.